pessoal, o professor Diego Alves aqui com vocês no canal Papo de História, e nós começamos hoje a nossa primeira aula do bloco, ou se você preferir, da nossa playlist História e Cinema, falando um pouco de surrealismo negro, segregação racial e, é claro, né, o terror reinterpretado acerca desses aspectos. O filme que escolhemos foi The Sinners, Pecadores, de Ryan Coogler, com grande elenco, né, lindo, o Michael B. Jordan, enfim, realmente um filme bastante estrelado e interessante, né? Também, é claro, com atores e atrizes promissoras, novos, que desempenharam um papel bem interessante, né? Acerca da leitura política e histórica do período. A gente está falando de 1932, numa cidade fictícia, no sul dos Estados Unidos, né? Você já deve ter ouvido falar desse filme, possivelmente viram, então não é que vai conter spoilers em si, eu não vou falar do final do filme, é claro, do desfecho do filme, mas você sabe que se trata de vampiros, não é, nesse contexto de segregação racial, violência, não é? Você tem a questão de gênero ali também, e até a aceitação. É nesse desenrolar, nessa passagem, que você percebe um pouco mais dessas questões e tensões raciais que o filme ele aponta. Então, o vampirismo em si, né, o terror do filme, ele é um pano de fundo para uma história muito bem amarrada, muito bem cadenciada, que o Ryan Coogler nos brinda, tá? Mas, para entender melhor, nós vamos para a aula agora, não é? Preparei essa aula para vocês com muito carinho. Não vou ficar dando todas as informações dos slides, beleza? Mas eu sempre deixo um pouco pausada a minha fala, para caso você queira ler, vai ficar ali. E é claro, a aula vai ficar salva também, beleza? Então, eu vou aqui para a mesa agora e eu vou iniciar a aula com vocês. Então, bons estudos. Boa noite, pessoal! Boa noite. Professor Diego Alves com vocês para nossa live especial, nossa aula, na verdade, especial, né? Terror e segregação racial nos cinemas. Vocês estão vendo como estreia, porque nós tivemos alguns probleminhas aqui, mas nada que atrapalhe a nossa divulgação de conteúdo, tá? Nós vamos falar do filme The Sinners, Pecadores, filme que bateu recorde de indicações ao Oscar. Como vocês estão vendo aí na capa, terror e segregação racial nos cinemas. Uma análise histórica do filme Pecadores. Tá legal? Isso é importante. Nós vamos pegar os aspectos históricos desse filme. Imagino que muita gente já viu. Talvez você esteja aqui justamente na nossa aula de estreia, na nossa playlist História e Cinema, para falar de Pecadores, tá legal? E isso é muito importante mesmo, porque eu sei que muita gente pede coisas mais de história do Brasil, e faremos também, mas eu queria aproveitar um pouco desse sucesso que o surrealismo negro está alcançando. Eu acho que o The Sinners é o amadurecimento de todo esse processo, né? Pelo menos esse caminho de amadurecimento, e tratar isso com vocês. Eu acho que vai ser um tema bem interessante, não é? Sem militância barata, sem chorinho. Nós vamos trazer aqui para vocês, de fato e de verdade, como nós dissemos na introdução, uma apresentação bem interessante acerca de alguns aspectos da obra e do contexto histórico, né, que ela traz. Beleza? Então vamos falar de Pecadores, né? Uma análise histórica do filme. Mais um belo banner aí para vocês. Gostei muito da fotografia do filme. É óbvio que esse não é o assunto daqui, né? Sumário geral. Eu sempre faço um sumário geral para vocês, né? Eu aconselho, né, a quem faz produção aqui na internet, até um sumário geral, acho importante ter, né, gente? Eu acho que ajuda a não se perder, embora às vezes eu fico sempre no chat, tá? Mesmo em estresse, tô no chat aí com vocês, às vezes surge alguma questão, a gente vai respondendo ali, mas é bom ter um pouco do sumário. Então eu tô trazendo aqui para vocês basicamente a estrutura do que nós vamos estar falando, tá legal? Dentro da obra, então, a apresentação do filme, contexto histórico, Mississippi nos anos
1930, racismo estrutural e sociedade segregada, vampirismo como metáfora, ancestralidade e espiritualidade negra, família, memória e identidade, apropriação cultural, o blues como rito de passagem, simbolismo e surrealismo negro, a cena de juke joint, representatividade e mercado cinematográfico, em reflexão final, verdadeiro mal, além, é claro, de gravuras e estereótipos racistas, né? A gente vai falar um pouquinho das leis de Jim Crow, vamos falar um pouquinho sobre esse período, né, até os direitos civis que os americanos, os negros americanos viveram, a sociedade americana como um todo, né? E é claro, conclusão, mas eu não botei aqui, tem a bibliografia também, que eu sempre trago. Sei que muitos pedem, nem sempre a gente lembra de colocar aqui na descrição, tá? Então eu vou falando um pouco mais pausadamente, assim como agora para você marcar o sumário, também na bibliografia farei a mesma coisa. Gente, sinopse rápida do filme, porque eu não vou ficar me prendendo tanto, tá? O filme é dirigido pelo Ryan Coogler. A estrela do filme, obviamente, é o Michael B. Jordan, tá legal? Não só ele, né? É que ele tá interpretando dois personagens aqui, né? O Smoke e o Stack. O Faísca e o Fumaça, né? E junto com o primo deles, né? O primo do Faísca e do Fumaça, eles estão tocando um negócio, né? Abrindo um bar, que é onde vai passar a principal trama do filme. A gente vai entender isso melhor seguindo. Aqui o Michael B. Jordan. Esse daqui, no caso, é ele interpretando o Fumaça. Não vou dizer como eu sei, mas eu sei que é o Fumaça. E a gente entra um pouquinho do que o Ryan Coogler quer passar pra gente nesse filme. É um olhar histórico-cultural sobre a ancestralidade, espiritualidade e o racismo estrutural nos Estados Unidos, né? Nesse período já uma sociedade altamente segregada. A gente vai falar um pouquinho mais à frente das leis de Jim Crow, mas o trabalho da maioria dos negros continuava sendo nesse período nas plantações de algodão, né? E isso é uma coisa que eu citei na introdução, se não me engano, de que apesar do filme decorrer na sua maior parte no estabelecimento, é o entorno desse, porque tudo se passa em menos de 48 horas, né? Se você viu o filme, você vai perceber isso. Mas o entorno do filme, você tem essas leituras históricas. Então você vai ter as pessoas na plantação de algodão, você vai ter alguns prisioneiros trabalhando à beira da estrada. É resfriado, pessoal. Peço desculpas, mas como a gente brinca aqui no Rio, tô quase bom. Acho que eu espirrei aqui umas 4 vezes. Quer dizer que eu tô melhorando, então. Então, o contexto histórico-cultural, ele se apresenta muito no filme, no entorno. Principalmente quando eles vão recrutar, entre aspas, os personagens, como o Lyndon, né, que é o Slim, para trabalhar nesse estabelecimento. Essas relações que vão emergindo no filme, elas acabam mostrando uma estrutura social. Então você tem o trabalho dos negros, e aí quando chega uma parte da cidade, você tem o trabalho que tem os brancos, até os orientais, e nessa parte interessante, há um momento ali que você percebe em que uma rua é só de negros e do outro lado só trabalham pessoas brancas, tá? É claro, você tem um personagem oriental que transita entre os dois. Isso também é interessante, né? A posição do oriental aqui. Eu vou retomar isso mais à frente. Mas esse olhar histórico-cultural, nós percebemos nessas histórias de contexto, de quando eles vão sendo... Quando eles não, né? Na verdade, quando nós vamos sendo apresentados a esses outros personagens. Então você tem o Faísca e o Fumaça e o Pastorzinho, que é o primo deles, são esses três, não é, que estão tocando ali o negócio. Quando eles vão interagir com outros personagens e vão para determinados lugares, nós vemos essa estrutura social. O Fumaça, por exemplo, quando vai encontrar o que seria a ex-companheira dele,
ela é uma mulher ligada à espiritualidade, né? Ela trabalha com amuletos, com rituais, com voodoo, né? Inclusive eles carregam, né, o que seriam patuais que ela preparou tanto para ele quanto para o irmão. Você tem um momento dessa questão da espiritualidade ali vindo à tona, né? Isso é interessante. Então não é apenas a questão econômica, mas há sim um toque de ancestralidade, espiritualidade dentro dessa estrutura. Então é a ex-companheira, ou companheira do Fumaça, que trabalha como se fosse uma espécie de curandeira, de rezadeira, né? Inclusive é ela que tem a informação em relação ao que fazer quando os monstros se apresentam. E isso é interessante. É um toque que às vezes foge às pessoas. Então você tem uma estrutura social, e é claro, com aspectos de espiritualidade e dinâmicas, né, de trocas entre os negros, que é nos apresentada. Mas perceba como isso parece que fica meio à margem, né, como se estivesse um pouco solto, mas não está. Não está. Então o Ryan Coogler, ele vai montando a sua história a fim de que nós possamos aos poucos pincelar essas estruturas. Então o Ryan Coogler, ele faz o que, pessoal? Ele monta esse olhar e apresenta para nós, como se ele pegasse, olha, vejam o que eu estou mostrando para vocês. Essas estruturas, como eu falei, parecem estar à margem, mas não estão. Não são estruturas que estão à margem. E a ideia aqui é justamente mostrar esses aspectos. Não só a questão do trabalho, a questão da segregação, mas esses pontos como a questão da espiritualidade, essa evocação da ancestralidade também, aqueles flashbacks com as pessoas dançando, a própria introdução, não é? Falando das canções, o poder da canção que pode despertar e abrir inclusive portais. Isso está muito dentro da espiritualidade nativa, como africana também, né? Não apenas os ameríndios, vamos dizer assim, mas até os africanos escravizados trazidos para cá, e na sua ressignificação, eles vinham dessa forma. E aí eu tenho algumas obras para apresentar para vocês, por exemplo, do Slenes, né, que escreveu sobre o jongo, o tatu bola, não é? Eu venho de longe, eu venho cavando. É interessante, procurem Slenes jongo. É só botar Slenes jongo. Vai estar na bibliografia e eu vou estar indicando para vocês um pouco dessas estruturas que foi se criando. Assim como também na região carimbenha, grupos de escravizados mantinham em seus rituais essa questão não apenas dos amuletos, dos patuais, mas também da dança, né? O papel da dança como uma dança de evocação. Aqui a gente tem um olhar muito direcionado para o blues, embora não é só o blues. É claro que o blues representa muita coisa, né? Se eu estou conseguindo ser claro. Então veja, só nessas cenas que parecem muito rápidas, nós temos a questão do trabalho, da posição dessas pessoas que ainda continuam numa dinâmica quase que de escravidão, mas é claro, eles de alguma maneira, de forma a resistir, né, e provar o seu pertencimento dentro das suas comunidades, mantém as suas características da ancestralidade, da espiritualidade. Então, com o seu patuá, com as suas canções, as suas reuniões, e no final, o estabelecimento do Faísca e do Fumaça. A ideia é justamente essa: ser um espaço seguro para os trabalhadores e trabalhadoras negras virem depois de um dia de cansaço na lavoura. Tá legal? Então, o filme de vampiros de Ryan Coogler, ele explora o potencial simbólico do vampirismo, tá grifado, para contar uma história de exploração, segregação e, é claro, música negra do Mississippi nos anos 30. Então, acho que não é um spoiler, né? Vocês sabem que é um filme de terror, porra, pelo amor de Deus, né? Enfim. Mas o que está por trás dessa história, ou o que essa história quer trazer para nós, é justamente isso, tá, pessoal?
uma questão de exploração, segregação e música, muita música, o poder simbólico da música no Mississippi. Então, mais uma vez, para vocês aqui, a história ela se passa na comunidade negra de Clarksdale, Mississippi, no decorrer do dia e da noite do dia 15 para o dia 16 de outubro de 32. Como eu falei, não chega a dar 48 horas, tá? Esse aqui da imagem, se vocês não sabem, é o Pastorzinho, tá? Então ele é um dos personagens principais. Ele é primo do Faísca e do Fumaça, né? Ele é o Sammy, chamado de Pastorzinho, porque o pai dele é um dirigente da igreja, ele toca lá de vez em quando, embora ele sempre foge para tocar em outros lugares, né? Mas porque o pai dele sempre o obriga a tocar na igreja, ele ganhou o apelido de Pastorzinho. Vocês vão ver isso no filme, ou possivelmente já viram, tá? E o Sammy é um dos personagens principais, junto com o Faísca e Fumaça, beleza? Se passa em mais ou menos 48 horas, tá? Então, é uma cidade chamada Clarksdale, no Mississippi. A história em si, mais uma vez, não passa de 48 horas e traz toda essa carga histórica, né? Segregação, a própria questão do terror, do surrealismo e esses aspectos que às vezes passam batido da presença e da herança negra nesse lugar e até nativa, tá? Eu comentei essa questão da dança com os nativos, talvez essa tenha sido um pouco da questão que deveria ser mais aprofundada. Nós temos nativos sendo apresentados no começo do filme. Eu não sei, mas imagino que depois das premiações que o The Cine já ganhou, possivelmente nós teremos um 2. Ou pra frente, quem já viu o filme talvez entenda porquê, espero que não. Ou pra trás, para explicar da onde em si o nosso amiguinho vampirinho estava vindo, tá? Imagino que sim, beleza? Então esse é mais ou menos o contexto. A cidade onde o Pastorzinho vive, os primos dele, Faísca e Fumaça, Michael B. Jordan, estão retornando, eles estão vindo da cidade grande, voltaram para cá, com o objetivo de abrir um estabelecimento. E é nesse lugar que a história decorre. Então, como eu falei, tá aqui mais uma vez os dois. A história vai se passar em torno desse lugar, em torno desse estabelecimento que eles vão abrir para receber as pessoas, né, da comunidade negra e tentar fazer um dinheirinho, né? Eles foram para a cidade grande, não conseguiram se adaptar lá, eles até brincam, né? Se a gente vai lidar com algum demônio, é melhor lidar com aquele que nós conhecemos. Então, nessa fala, eles também estão se referindo ao racismo, à segregação. Então, para você enfrentar preconceitos em um lugar diferente, é mais fácil enfrentar onde a gente já conhece, a gente já consegue lidar. Então, eles foram para Chicago, né, se envolveram com gangster, voltaram com algum dinheiro e resolveram abrir um negócio, né? Engraçado que eles compram esse estabelecimento de uma pessoa que é da Ku Klux Klan, tá? Então é bem interessante isso, porque vai ter um papel também no decorrer do filme. Então o filme também fala da Klan. Então veja como existem camadas que esse filme explora. Ele trata um pouquinho, não é, desses anos 30, dessa violência de Chicago. Os próprios irmãos são pessoas marcadas pela violência, eles têm essa postura de gangster, né? Isso é interessante. O que diferencia um e o outro é simplesmente uma boina e o chapeuzinho, mas ambos têm essa postura meio gangster, meio quebrada, sabe? Então isso faz parte da personalidade que eles adquiriram também, possivelmente em Chicago, e com as pessoas com quem eles lidaram lá. E é claro, não deu certo, voltaram. Eu comentei aqui que The Sinners, pessoal, ele vai demorar um pouquinho para entrar no eixo, sabe? Eu acho que às vezes vai faltar, para muita gente não, desde o início o filme já engrena, mas às vezes algumas pessoas já comentaram que tiveram que, pô, o clímax demora. Não é o meu caso, beleza? Não é o meu caso.
Eu acho muito interessante as metáforas, coloquei aqui. Uma dessas metáforas fala da encruzilhada, né? O berço do blues lá. Fala de Robert Johnson, né? Supostamente vendeu a sua alma para o diabo em troca de uma arte guitarrista suprema. Então, meio que o filme bebe também nessas lendas, né? Do blues negro, dessa lenda do demônio, num lugar que é praticamente, não vou dizer esquecido, mas onde as pessoas, principalmente as pessoas de cor, continuam a sofrer bastante repressão. Então é interessante isso, sabe? O filme tem esse toque meio sujo, meio suado, né? Você vê o calor nas pessoas. Então quando eles estão bebendo cerveja, eles estão conversando, é aquela coisa de trabalho, de foco, de tensão, a preocupação por passar em alguns lugares, não é? Isso tudo nos anos 30, principalmente para pessoas, vou usar o termo que se usava nesse período, pessoas de cor, né? Tá até aqui, né? Colored. Então você tinha lugares reservados, entre aspas, para as pessoas de cor ficarem, sentarem. Você sente esse clima, né? Tanto que os lugares por onde eles vão, dificilmente você vai ver muitas pessoas brancas. Isso é proposital, não é? Porque a gente está falando de um espaço, de um período de segregação, né? Então você vê assim vislumbres rápidos, mas indeléveis de placas para bilheteria exclusiva para brancos, sala de espera e banheiro, entendeu? Quando você vê uma mulher branca, o filme mostra isso para desviar o olhar, embora muita gente ache que ele já reconheceu a personagem. Se você não viu o filme, não vou dizer quem é, assista o filme. Mas é uma personagem também que faz parte central dessa história. Então, você vê, como eu disse, mais uma vez o entorno, né? O entorno ele vai se apresentando. Então, olha, tem um espaço reservado para brancos. É de um lado que você pode estar. Quando ele vai comprar a placa, por exemplo, com um oriental, um chinês, ele manda a filha dele falar com a mulher que está do outro lado da rua. O mais interessante dessa cena é que um deles baleou um cara. E não houve pânico. Ali não houve muito pânico, embora as pessoas foram ver, as pessoas de onde ele estava. Mas do outro lado da rua, que é a área dos brancos, ninguém se moveu, não veio polícia. Olha que interessante. Ele baleou uma pessoa, não veio a polícia ver o que estava acontecendo. Porque estava na área dos negros. Isso é muito louco, né? Essas estruturas que vão sendo colocadas, mas é interessante para se observar como o filme apresenta elas, né? Não sei se vocês chegaram a reparar isso no filme, e se não, tentar rever o filme olhando justamente esses aspectos, tá? Eu não estou lendo muito texto, não só porque uma parte ficou com as imagens, mas é porque eu não me detenho no que está escrito, tá, pessoal? A gente vai, tipo, conversa mesmo. Nós seguimos direto, beleza? Volto para o contexto histórico. Mississippi nos anos 30. Forte segregação racial, as leis de Jim Crow, né? Diferentes, mas iguais. Espaços reservados para brancos e para negros. E elas vão perdurar basicamente até os direitos civis, quando essas leis aqui vão ser derrubadas, tá? Dominância da clã, né? Esse filme fala da clã, a clã também tem uma participação no filme. A exploração econômica dos negros nas plantações. Como eu disse, quando eles vão convocar as pessoas para trabalharem no estabelecimento deles, a maior parte das pessoas ainda continua trabalhando em plantações. Não é? É uma área ainda muito rural, não é uma área totalmente industrializada, ao contrário. E a mão de obra é mão de obra negra, né? Então, não há, se você perceber bem, uma mudança estrutural em relação ao trabalho e economia do que foi a escravidão. E mais, nós temos os chamados pagamentos não monetários, que são as moedinhas de madeira, tá? Tem uma parte do filme que um senhor, ele paga a bebida com parte de moedas de madeira e Fumaça fica louco. Ele não queria aceitar, mas o irmão dele,
E a companheira dele conversa com ele, olha, essas pessoas se matam de trabalhar nas plantações. O que eles querem é chegar aqui, relaxar e tomar uma cervejinha bem gelada. Por que ele diz isso? Ele e ela, né, companheira do Fumaça. Porque eles sabem que ali existe um processo de exploração. O Fumaça e o irmão dele ficaram tanto tempo em Chicago, fugindo dessa realidade, que eles esqueceram que essas estruturas não mudaram. Eu não estou falando apenas dos espaços urbanos segregados. Eu estou falando realmente dessa exploração econômica. Então, esses pagamentos não monetários que deveriam ser usados dentro dos armazéns, das plantações, eram o que as pessoas recebiam como se fosse dinheiro comum. Então você imagina, alguém vai comprar comida com 3 moedinhas e 2 de madeira. É óbvio que não vão aceitar. Mas o cara não colocou as moedas de madeira como se... Dá até para ler aqui, né? Maybe Plantation. Est 1760, né? 68. Isso aqui é do filme, tá? Isso aqui é do próprio filme. Então, é óbvio que outros lugares não iriam aceitar. Mas como aquele ambiente que eles estavam propondo era um ambiente acolhedor para a população negra, para a comunidade negra, o senhor, ele pagou. E é um senhor de idade, né? Ele entregou o pagamento não monetário para poder comprar a cerveja. As pessoas estão reféns disso também. Então, espaço, isso existiu, tá? Não é ficção, não. Depois pesquisem aí pagamentos não monetários. Isso faz parte, é claro, da exploração econômica. Não é o eu te pago depois. Vou fazer o seguinte, eu vou te dar aqui um pagamento não monetário, como se fosse uma espécie de crédito, né? Que eles sabiam que não poderia ser resgatado depois, tá? É óbvio que não seria resgatado depois. Pagamentos não monetários nas plantações da Louisiana, tá? Tô trazendo aqui agora um exemplo. 1865, 1908. Então, após a Guerra Civil Americana, o sul dos Estados Unidos sofreu enormes transformações econômicas e sociais. A abolição da escravidão gerou uma necessidade de reorganizar o trabalho agrícola, sobretudo nas plantações de algodão, que eram a base da economia sulista. O filme mostra isso. Mas, ao invés de transitar para formas modernas de economia assalariada, consolidaram-se 2 práticas não monetárias: a parceria agrícola, sharecropping, e o uso de dinheiro simbólico, scrip, resgatável apenas nas lojas das plantações. Essas práticas deram suporte à visão do Sul como uma região pré-moderna, economicamente atrasada e socialmente conservadora. Então olha que interessante, você tem alguns pontos aqui que mantém essa questão da exploração desses trabalhadores. Como a região do Sul mantinha essa base muito agrícola e a mão de obra mais barata, obviamente, ainda eram as pessoas negras, as pessoas pretas, e agora pós a abolição, quem daria emprego para elas? Né? Aonde que essas pessoas trabalhariam? Então, elas não migraram, assim como não houve uma transição de formas modernas de economia assalariada. Então você mantinha essa tal parceria agrícola e o uso do dinheiro simbólico. Por isso que quando no filme o senhor vai pagar a cerveja com aquela moeda, ele não estava na plantação. E o Fumaça fica revoltado. Só que aí ele é chamado para o canto e o Faísca diz: não, você pode, nós aceitamos sim. Tá aqui é só cerveja. Por quê? É óbvio que aquelas pessoas não iam receber, gente, mais nenhum tipo de dinheiro. É óbvio que não haveria um outro espaço para aceitar aquilo. Né? Ainda assim, pô, você precisa comer. E é óbvio que eles de alguma maneira tentariam, né, passar para frente esse dinheiro simbólico, né? Pagamentos não monetários. Pesquisem também, eu acho que está mais em inglês. Nós temos algumas coisas sobre esses pagamentos não monetários nas plantações da Louisiana, tá? Eu acho que é um dos exemplos mais claros e interessantes que a gente tem sobre esse tema e vale a pena dar uma pesquisada, tá?
a visão tradicional do Sul, pré-modernidade e reescravização, tá? Então, a gente, repito, espaços urbanos segregados, exploração, base agrícola, mão de obra ainda negra, mas agora pós-liberta, e as estruturas ainda mantidas, né? Não houve uma transição de fato, nem econômica, nem de ascensão social para os trabalhadores. Então, o conceito que define o Sul como dependente da monocultura do algodão, com baixa diversificação e resistência à mecanização. Ou seja, você continua investindo no plantation, né? Nas grandes plantações. Isso é um problema, é claro, né? O Sul sofreu muito com isso, essa visão sulista, né? E é claro, gera preconceitos até hoje para o pessoal do Sul, né? Pelo menos para algumas regiões do Sul. E é mais... Como é que eu vou dizer? É interessante também, caso vocês queiram aprofundar, a nossa tarefa aqui, a ideia é essa, que talvez despertem alguns de vocês que já gravam conteúdo, fazerem algum tipo de conteúdo sobre esse tema, né? Sobre esse aspecto. Dei mole, não estou com um livro aqui, mas tem um livro muito interessante do professor Horner chamado Sul Mais Distante, que fala da interlocução entre donos de escravos dos Estados Unidos com donos de escravos no Brasil, para trocas, né? E talvez eu grave um conteúdo sobre esse livro também, como complemento a essa aula aqui, beleza? Mas vamos ver como é que vocês vão reagir a essa aula e conforme for eu gravo conteúdo extra. Reescravização. Após a abolição, muitos estudiosos afirmam que essas práticas mantiveram os ex-escravizados em um estado de dependência semelhante à escravidão. A gente já falou da exploração aqui, e como a base econômica não mudou, é óbvio que a dependência se manteve, né? Argumentos principais: economia baseada em escambo e dinheiro não conversível, dependência dos meieiros, né, parceiros em relação aos proprietários, e a impossibilidade de mobilidade social e financeira. Então esses são alguns pilares, né? A economia baseada em escambo e dinheiro não conversível, dinheiro não monetário, né? Madeira. Dependência dos meieiros, parceiros em relação aos proprietários. A gente já falou lá também de uma das maneiras de parcerias, entre aspas. E a impossibilidade de mobilidade social e financeira. Não há ascensão. Não há ascensão, né? É interessante que um dos poucos negócios, se não o único, que de fato você vai ver tocado realmente por negros, assim, embora a gente não sabe quem era o dono do bar em que o Slim tocava, mas vai ser o do Faísca e do Fumaça, né? São dois irmãos negros, a esposa dele também, tocando aquilo ali, né? Os orientais também estão ali, tem um casal de orientais que participam, né? Eles migram. Falei sobre isso, né? O marido está do lado da rua onde ficam os negros e a esposa e a filha onde ficam os brancos, né? Eles estão transitando entre esses dois mundos, esses personagens. É interessante observar isso. Nós temos uma menina que seria uma parda e ela sente também esse peso de não ser muitas vezes reconhecida como negra. Há uma cena que ela vai entrar no clube e aí o rapaz meio que, senhora, esse aqui não é um lugar pra você. E ele olha de novo e reconhece ela. Aí dá um abraço e brinca, né? Pô, você não tá me reconhecendo? Ah, pequena não sei o quê, pequena Jenny, ela sou eu. E ele deixa ela entrar. Porque à primeira vista, ele achou que era uma mulher branca. Ah, qual é o problema? Mais à frente, quando eles têm um contato com os vampiros, que são 3 pessoas brancas, dá um contexto para isso também, eles não deixam eles entrarem. Eles dão uma desculpa, é claro, prevendo o quê? Que aquilo poderia ser uma armadilha. Como é um bar só de negros, pessoas brancas entram ali, aí acontece alguma coisa, alguém falou que é atacado, toda a polícia está ali, a clã ia estar ali. Então você tem toda essa tensão do desviar o olhar, de, pô, aqui é um ambiente só para pessoas negras, a gente não quer confusão. Há esse pisar em ovos das pessoas. Isso é muito sutil também, esse medo. Não é uma raiva, nós não queremos que pessoas... Não, ao contrário. Tanto que ele fala assim numa parte do filme, acho que é o Fumaça que fala. Alguém esbarra nela, ou alguém esbarra neles, e você já viu
Vão ter um monte de pessoas brancas aqui com tochas nas mãos, enfim, destruindo esse lugar. Porque há tensão no ar. Esse é um período de segregação e de tensão muito forte, pessoal. E o filme traz isso também. Então essa é uma... trouxe o contexto do filme, a sinopse, contexto cultural, social, e um pouquinho agora dessa visão do Sul. Tá percebendo como que isso se apresenta no filme pra gente? E como é interessante essas questões que o filme traz. A gente saiu daquele cenário do estabelecimento e nós estamos caminhando pelas ruas, pela estrada de terra que o Faísca, o Fumaça, o Pastorzinho e o Slim passam de carro. Só que dessa vez nós não estamos indo no carro com eles, nós estamos andando. Estamos vendo os trabalhadores agora. Do outro lado tem pessoas com bolas de ferro no pé, acusadas de algum crime, todas negras, fazendo trabalhos forçados. Nós vimos agora um pouco na estação de trem algumas placas indicando lugares para brancos e para negros. Percebe? Nós estamos caminhando nessa estrada de terra que corta o filme também. Esse é o olhar que nós nessa apresentação queremos trazer para vocês. Mais uma foto de uma plantação de algodão no Mississippi, tá? Isso fica claro também nessa... Há uma imagem dessa no filme, né? Mais uma vez, repito, a fotografia do filme é muito linda, muito bonita mesmo. E é o contexto do Sul. As leis de Jim Crow, já falei um pouquinho sobre elas no retorno. Legalizaram a separação racial, os separados mais iguais, e obviamente que na prática nunca iguais, né? Negros sempre no último lugar do ônibus. Vocês sabiam disso, né? O lugar dos negros era no último lugar dos ônibus, tá? Sempre lá atrás. Os negros não podiam sentar na frente. Bebedouros separados, banheiros separados. Nós já vimos vários filmes sobre isso, não é? Então, eu tenho certeza que você em algum momento já viu um filme com essa temática. A institucionalização do racismo após a escravidão. E é o que as leis de Jim Crow fazem. Horário para os negros estarem na rua. Muitas pessoas nesse período foram linchadas porque estavam na rua após do horário. Estabelecimentos mais à frente para onde os negros podiam... onde os negros... era permitido que pessoas negras passassem a noite. Isso vai ter impactos na educação, transporte, trabalho e moradia, né? É o apanhado que eu estou fazendo com vocês. Um filme que trata sobre isso é o Green Book. O Green Book, o Manual do Homem Negro, realmente existiu, esse livrinho verde, que mostra lugares seguros para que pessoas negras viajando pelo sul dos Estados Unidos pudessem passar a noite. Então foi criado o Guia do Viajante Negro. Ele era atualizado a cada temporada. Então foi mapeado lugares seguros. A comunidade negra que criou esses lugares, geralmente, né, a gente chamaria de pulgueiros, né, porque obviamente eram os piores lugares, que eram os que sobravam, mas eram locais seguros, onde as pessoas de cor, como eles chamavam, poderiam passar a noite. Então criou-se o Green Book, e tem um filme chamado Green Book também, que vale muito a pena vocês pesquisarem. Então, negros e brancos só poderiam estudar juntos depois de muito tempo. Então é por isso que eu coloquei aqui esse impacto na educação. Falei do transporte, trabalho também, e é óbvio a moradia, tá, pessoal? Sempre em lugares distantes. Isso é interessante porque às vezes você tinha que acordar muito mais cedo para trabalhar, para poder caminhar até o seu trabalho, que você não morava perto, né? Geralmente as pessoas negras moravam em lugares mais afastados, que era onde se permitia morar ou tinha uma moradia mais barata. Então tudo isso impactava dentro da comunidade. E isso gira em torno das chamadas leis de Jim Crow, mas não apenas elas, tá? É importante frisar isso também. Tudo bem? Alguma questão? Estou muito rápido? É só pegar o botãozinho e diminuir. Vampiros como metáfora representa a sociedade branca que consome cultura negra, mas não apenas. Sugam memórias, identidade e ancestralidade. Transformam e distorcem a cultura absorvida. Isso é um pouco do que o filme tenta passar também, tá, pessoal? E aqui não é um discurso militante, né, do tipo vocês
sabem que não é essa questão. Mas o Slim até brinca, né? Eles gostam muito da música negra, só não gostam de quem a criou. Então as pessoas gostam de ouvir blues, gostam de ouvir jazz, mas não querem conviver ou ter perto de si a população negra. Isso já acontecia, tá? Isso é um fato mesmo. Então há essa crítica também à sociedade branca a favor da segregação, mas há um aspecto religioso também por trás, né? Então a gente está falando de cultura negra, mas extrapola, tá? O filme extrapola. Você pode pegar outras culturas também em que são consumidas, ressignificadas, e de alguma maneira a sua população, né, aqueles que produziram essa cultura, são descartados ou de alguma maneira diminuídos. Então eu absorvo a cultura, mas eu distorço, transformo e diminuo aqueles que a criaram, né? Estou apenas consumindo isso aqui e descartando todo o resto, toda a representatividade que ela traz. Essa é uma discussão que o filme levanta pra gente também. É interessante pensar nisso. Então, o filme é direcionado para uma questão, mas aqui com vocês eu amplio ela. Vocês estão percebendo? A apropriação cultural. Cultura negra é explorada comercialmente. Música, arte, linguajar ganham espaço na mídia sem reconhecer suas origens. O filme denuncia o que eles chamam de roubo simbólico, e é muito do Slim falando sobre isso, né? É o ator, o Lindell, que interpreta o Slim, já um senhor de idade. Ele é o cara que toca ali, né, a guitarra, o violãozinho dele. E ele seria essa voz da experiência, né? A visão do homem negro maduro, que já enfrentou todas essas coisas. Então ele dá um exemplo disso, de quando eles foram presos, e aí um policial levou eles e um amigo dele que foi preso com ele para tocar em um lugar. Ele, uma casa cheia de brancos, batemos palmas, assoviamos, dançando, passamos o chapéu, ganhamos um bom dinheiro e fomos embora. Só que esse amigo dele, ele conta que ele deu mole de contar dinheiro na rua. E aí alguém viu, disse que aquilo era roubo, o cara foi acusado de roubo e de assédio, e o cara foi linchado e capado. Então o Slim, ele fala um pouco sobre isso também, essa questão do simbolismo, da produção negra, e de como essa produção ela é explorada, ela é tratada, enquanto a população em si é massacrada, né? Repito, eles gostam da música negra, só não gostam de quem a criou. Palavras do próprio Slim. Espiritualidade negra, já falei sobre isso, né? Aqui eu estou retomando com vocês. Então, a espiritualidade negra e resistência. Tradições africanas e cristianismo se misturam. Religião como lugar de força e sobrevivência. Magia, ancestralidade e papel da oração. A gente vê tudo isso, né? Então você tem a questão do cristianismo com o pastorzinho, com o pai dele. Ao mesmo tempo que a companheira do Fumaça, ela trabalha com patuás, com rezas, não é? O que a gente chamaria ali de mandingas, né? Usando uma palavra africana mesmo. Então, tudo isso o filme traz pra gente, né? Essas danças religiosas, essas encruzilhadas religiosas que vão se apresentando, e isso é muito interessante. Há uma cena final do Pai Nosso que vale a pena vocês assistirem, junto com o pastorzinho e o vampiro, interessantíssimo. Que é uma crítica à visão religiosa também, tá? O Coogler não poupa ninguém, isso é muito importante, não poupa ninguém. Então essa questão da espiritualidade negra e da resistência está muito no filme também, e vocês vão poder ver depois. Memória, família, memória e identidade. O retorno dos irmãos é também o retorno às origens. Conflitos familiares e redenção pessoal. Recuperar a memória é um ato de resistência. Falei desse retorno deles no início. Então é a parte que eu retomo agora, né? Eles saíram de Clarksdale, foram para Chicago, fizeram dinheiro lá, mas perceberam que eles não conseguiriam lidar com algumas questões ali.
Então é mais fácil você lidar com as estruturas de segregação, ou enfim, de violência, em que você já está acostumado, do que numa cidade grande como Chicago. E aí esse retorno é isso, né? Retornar às origens, recuperar a memória, ressignificar aquele espaço, abrir o estabelecimento, aquele bar, aquele junk ali, não apenas trazer à memória a comunidade negra, da festividade, da alegria, apesar das lutas, mas também um ato de resistência. É você ressignificar todo aquele espaço. Então eles compram um galpão que era usado pela clã para espancar pessoas negras, obviamente, para matar pessoas. Então aquele galpão ali, que era um lugar de tortura, de extermínio, ele vira um espaço de resistência e, é óbvio, ocupação de toda a comunidade negra. Então esse retorno deles tem esse peso também, não é apenas voltar às origens, né? Os conflitos familiares, essa cena do Fumaça com a ex-companheira, a perda da filhinha deles, a redenção pessoal, tentar reescrever a história e quebrar aquele ciclo de violência que eles tiveram na família deles, mas construir novos espaços de memória e resistência junto à comunidade. Isso é fundamental. A importância do blues, né? Blues como expressão de dor, esperança e espiritualidade. O blues tem esse peso na sociedade negra americana. Ele surge no sul dos Estados Unidos com ex-escravizados, tá? E no filme, a música ela vira um rito de passagem, né? A introdução do filme fala isso, que existem canções tão poderosas, eu já falei aqui, que elas rompem o tempo e o espaço e podem abrir portais. Então cheguei a falar isso com vocês, e é importante ter isso em mente também, como a questão da música no filme não é importante. O filme tem uma escolha musical, para mim, perfeita, sabe? A trilha sonora do filme é realmente impecável, né? Então, o blues é honrado nesse filme. O blues de fato e de verdade. E quando o Pastorzinho toca as canções dele, e há um mistério aqui para quem não viu o filme em relação ao Pastorzinho e esse talento que ele tem, você realmente entende toda a expressão e a gama de poder que o blues tem dentro dessa comunidade, dentro da cultura negra americana, sulista principalmente, e como ele é um símbolo daquela sociedade, né? Então essa importância que o blues tem dentro da comunidade é óbvio do filme, tá? Tudo bem? O Juke and Joint, que é um bar, né? Na verdade, é um espaço de celebração, dor e espiritualidade. Comunidade negra encontra ali um abrigo cultural, cena icônica que simboliza resistência e vida. Então o Juke Joint, que é esse bar, esse espaço da comunidade, como eu coloquei, é isso, é um espaço de celebração. Então o Fumaça e o Faísca, quando retornam e abrem esse estabelecimento, eles estão ressignificando aquele lugar. Aquele lugar vira um espaço de ressignificação cultural e ocupação da comunidade negra. Seria um abrigo cultural. Por isso, essa cena das pessoas, de vampiros em si, que são pessoas brancas, causa um pouco de tensão entre eles, né? O que aquelas pessoas querem ali? Será que elas foram ali justamente para arrumar a confusão, para trazer a clã ali e botar aquilo abaixo? Então, aquele espaço é um espaço totalmente carregado de significado. No filme, principalmente, porque é onde vai se desenrolar toda a história, tá? Mas para a comunidade ele vira um espaço de celebração. Tanto por isso também, como eu falei, que tem uma cena no bar que o senhorzinho ele paga com moedas de madeira. Porque como aquilo ali é um espaço da comunidade negra, ele entende que o pagamento não monetário ali também vai ser aceito. Então ele entende que aquele lugar é um lugar onde os negros podem usar o que eles têm para poder interagir, comercializar, não é?
formar um espaço de convívio de fato e de verdade, certo? Simbolismo e surrealismo negro, o mal como parte do sistema, metáforas visuais potentes, sangue, espelho, luz, elementos oníricos que narram a história de um povo, né? Então é a música, o trabalho na plantação, a filmagem e a imagem que o filme traz dos cenários, sabe? Todo o contexto histórico da clã, do espaço que é no Duke Joint, tudo isso forma esse simbolismo, esse surrealismo negro, tá? São elementos que vão sendo colocados para nos colocar na história, como eu estou mostrando para vocês. A estrada, né, que corta aquela plantação, parece que não tem mais nada ali. Tirando a estação, o que a gente mais vê no filme e o Duke Joint é a estrada e a plantação. É só aquela longa estrada de terra abatida e a plantação de algodão. A comunidade, ela está presa naquilo. Então você tem uma comunidade negra que está presa a uma plantação de algodão, a uma vida de exploração, e não há nenhum escape ali. Quando o Faísca e o Fumaça abrem o estabelecimento, eles têm um outro lugar para poder descarregar, né, o cansaço, todas essas dores, lutas e suas esperanças também sendo colocadas ali. Então nós somos apresentados a esses elementos que ajudam a narrar a história daquela comunidade negra do sul dos Estados Unidos, tá? Que era a realidade da maior parte da população negra, obviamente, ainda mais nos anos 30, como eu disse, no auge das leis de Jim Crow, né, de segregação racial. Aqui é um pouquinho do Ryan Coogler, né? Eu gosto de trazer esses elementos do diretor, que teve esse espaço para trabalhar com a Warner, né? Que é interessante, é um acordo histórico, abre espaço para novas narrativas negras em Hollywood e traz essa representatividade e protagonismo. Por isso que eu falei que com The Sinners, Pecadores, o surrealismo negro, ele ganha essa maturidade. Você percebe que o Nós, o Corra, não é? São filmes que Infiltrado na Clã trazem uma crítica social importante, mas eu acho que com Pecadores nós temos tantos elementos, tantas metáforas, não é, num só filme, e lembrem-se, para grande questão do fato, é um filme de terror, não é? É um filme de terror que ele está alguns degraus acima, perdão. E talvez por isso, né, esse recorde de indicações ao Oscar, né? São 16 indicações, se tá o plural, né, bom. 16 indicações. Quer dizer que vai ganhar 16? Não, mas é a história que é a indicação. Nunca houve tantas indicações para um único filme. E com certeza eu imagino que nós teremos a parte 2. Como eu disse no início da aula, não sei se retroagindo ou avançando, mas com certeza teremos uma parte 2 desse filme. Tá? Então essa posição do Ryan Coogler com o Warner, o que isso abre para novos diretores, as premiações que o filme ganhou, com certeza nós teremos mais produções nessa linha futuramente, o que é muito bom, né, pessoal? O que realmente é perigoso para a gente dar segmento, para a gente encerrar já a nossa apresentação, né? O mal é simplesmente fora, estruturas raciais continuam operando, a sociedade que ama a cultura negra, mas odeia seus criadores. Essa é a jogada do filme, né? O vampiro aqui, ele é um detalhe que é importante, é claro, mas você percebe como a tensão com a clã, como a tensão com as autoridades, com esse medo de você atrair pessoas que não são da comunidade, podem acabar causando uma agressão a todos, está sempre constando. Então você tem sim a questão dos vampiros, mas as tensões raciais que o filme mostra e essas estruturas estão quase no mesmo nível. Não vou dar um spoiler, mas as cenas finais do outro perigo
não é mais um vampiro, mas uma dessas estruturas racistas que continuam operando ali. Beleza? Então há essa reflexão que a obra traz pra gente. Alguma questão? Tudo certo até aqui? Porque isso está muito claro, tá? Isso está muito posto no filme, isso salta a tela. E aqui as gravuras jocosas do estilo de Crow, eu disse que ia trazer gravuras para vocês, né? A desumanização do negro em si. E você vê como essas imagens elas sustentaram o racismo, né? O blackface, né? Pessoas se fantasiando, entre aspas, de pessoas negras, né? Colocando maquiagem, enfim. Tudo isso foi sendo construído para você desumanizar e, é óbvio, não é, diminuir culturalmente e, é claro, né, todo tipo de produção das populações negras nos Estados Unidos. Mais uma vez, isso não é numa lacraçãozinha barata, isso é um fato, tá? Isto é um fato, isso é posto. São elementos que vão sendo construídos aos poucos. As leis de Jim Crow não surgiram do dia para a noite. Foram situações pensadas, tá? Isso é importantíssimo. E aqui, por fim, né? Eu trago mais um pouco daquela... Isso aqui é uma imagem real, tá, gente? Realmente você tinha esses espaços separados nos trens, nas plataformas, nos banheiros. E essa é a crítica que o filme traz, muito bem feita. Ah, mas é muito rápido. Sim. Só que a estrutura está ali. O Kruger, ele briga com isso. Ele coloca você nessa realidade e faz com que você, às vezes, desvie o olhar e não perceba toda essa tensão que está em volta. Por isso a questão do vampiro, do vampirismo ali, ele é um ponto, né? Quando você se atenta para essas tensões, para esse contexto histórico, você percebe que o drama e o perigo eminente, ele é outro. Tá? Ele está em outro nível nessa obra. Tudo bem? Por fim, Pecadores não é apenas um filme de terror, é uma aula sobre memória, cultura, resistência e identidade. E aqui algumas questões, né? Como a história pode ser contada através do cinema? O que aprendemos com a dor e o grito dos blues, né? E é claro, poderiam surgir outras aqui, mas são algumas questões que eu gostaria que vocês depois, com o tempo, colocassem aqui embaixo também, seria importante para estarmos discutindo aqui no nosso canal, tá beleza? Então, não é apenas um filme de terror, já ficou claro isso para vocês, né? Acho que todo o contexto histórico que foi mostrado aqui deixa claro que o terror nesse filme de surrealismo negro, ele é um aspecto. A estrutura social construída para abrigar este terror em si é o que vai dar sentido à história e com certeza criou esse filme que, para mim, é realmente um filme muito, mas muito interessante, tá? Um filme realmente que talvez não leve as 16 estatuetas, mas vai voltar para casa com boas e boas premiações do próximo Oscar, tá? Tenho certeza disso, que Pecadores, ele quebrou uma janela, ele quebrou uma estrutura e vai causar mais impacto. Ele causou barulho depois das premiações e das indicações, agora ele vai causar mais impacto. Bibliografia, deixei aqui para vocês, por fim, né? Sempre deixamos bibliografia, tá? Nada do que nós falamos aqui é tirado da nossa cabeça, não inventei porcaria nenhuma, tá legal? Então leiam, ler é importante. E como eu disse, né? Tô falando mais pausadamente aqui agora, para quem quiser printar, quem quiser anotar, mas vai estar salvo, beleza? E é um pouquinho do que nós lemos, pincelamos, para estar trazendo aqui para vocês. Por fim, é isso, pessoal. Obrigado. Qualquer questão, qualquer dúvida, vocês podem enviar pelos nossos canais oficiais, que a gente vai estar respondendo para vocês
do mais breve tempo possível, tá legal? Então, vamos estar colocando mais aulas aqui. Eu sei que vocês pediram isso, não dá tempo quase, né? A outras produções, a outras coisas para serem feitas. Mas a gente abriu a nossa playlist justamente com um filme que eu acho muito interessante. Quem não viu, vá assistir Pecadores. Pecadores é muito bom. Eu tenho certeza que talvez, modéstia à parte, depois da nossa aula de hoje, você vai ver o filme com um olhar totalmente diferente. Tá? Então, muito obrigado. Envie suas questões, comente, curte, compartilhe. Afague o maldito algoritmo. Nossas redes, o e-mail tá aqui. Respondo mais rápido pelo e-mail. Tá legal? E vejo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau.